Primeiramente, pessoal, o que eu vou falar aqui, tá? A gente vai falar hoje de OPSEC, né? A gente vai também fazer umas configurações na massa aqui, mão na massa, para o modelo de ameaça básico, né? Vou começar a botar a mão na massa. A gente vai ter que falar de OPSEC. Essa é a... Não tem como fugir disso agora. A gente vai ter que falar sobre isso agora, nesse momento, nessa aula, tá? O fator humano sempre está envolvido, né? E pelo que eu vi no Telegram, o pessoal tá bem complicado nessa parte. Então já vamos falar sobre isso, para você não ficar passando mais divulgando informações de quais os kits que você usa, né? O que você usa, o que você faz, tá? Isso aqui é uma parte bem grave. É, a gente não conhece as pessoas, a gente não sabe o que a pessoa tá fazendo ali. Tem muitos alunos, apesar que o grupo é pequeno ali, mas na plataforma a gente tem mais ou menos uns 200 e poucos alunos, tá? Pode estar seguindo a gente, pode vir e entrar no Telegram. A gente não conhece as pessoas, então nunca a gente deve divulgar tudo que a gente utiliza de ferramentas, qual é o nosso passo a passo, o porquê a gente faz isso, qual criptografia, o que a gente criptografa, o que a gente não criptografa, então a gente não deve falar nada, a gente tem que ficar sempre de bico fechado, tá? Vamos lá, vamos começar então. OPSEC a gente vai falar hoje nessa aula, tá bom? E dá um enter. Então, OPSEC, cara, é um modelo, tá, criado lá na Guerra do Vietnã, tá? A Guerra do Vietnã durou o quê? De 55 a 75, né? 1955 a 1975. E houve um vazamento de dados, tá? Na guerra lá. Foi criado então um modelo aqui chamado OPSEC. Então ele foi desenvolvido como metodologia durante a Guerra do Vietnã, como eu havia falado, pelo almirante Ulysses Chaplin da Marinha, tá? Comandante-chefe aí. Então ele estabeleceu uma equipe chamada Purple Dragon, tá? Inclusive é um dragão bem bonitão, roxão, assim, tem um livro, PDF, tem espalhado na internet também, e livros pra gente comprar, né? Esses livros antigos que ensinam uma metodologia para não ficar vazando esse tipo de dado, né? A gente precisa seguir o passo a passo ali bem detalhado, tá? Então, como eu falei, houve um vazamento de dados que foi entregue pro inimigo. O inimigo tava lá, por exemplo, ia ter um ataque no horário X e no dia X, né? No horário X. Então, o inimigo já tava lá, já sabendo que está acontecendo aí, tá? Às vezes, assim, não foi o próprio pessoa que vazou esse dado, né? Foi o famoso cagueta, né? Ele pode ter vazado esse dado até para uma pessoa, um parente. Esse parente poderia ter vazado esse dado para outra pessoa e até chegar na base inimiga, né? Hoje tem que tomar cuidado. O OPSEC é uma coisa militar, mas é utilizado nas grandes empresas aí. E ela tá aí como faz parte da segurança digital, tá? Sysadmin também, que é administração de sistemas Linux, por exemplo, tudo precisa ter o OPSEC implementado, né? Então, como um termo militar, como eu falei para vocês, o OPSEC descreveu estratégias para impedir que adversários, tá, potenciais descobrissem dados críticos relacionados às operações. Esse conceito se espalhou dos militares para outras partes do governo federal, né, incluindo o Departamento de Defesa, para proteger a segurança nacional, tá? Então a gente tem 5 passos aqui para seguir, né? Não são ferramentas para utilizar, mas isso no fator humano. E imagina o seguinte, como eu havia falado aqui no começo dessa aula, Telegram eu via as pessoas falando sobre 1 milhão de ferramentas, tá? Só que não é todo mundo que vai ter o mesmo modelo de ameaça. Cada pessoa é diferente, tá? E é diferente sim. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho um modelo de ameaça bem base ali, tá? Não é uma coisa nossa, é mais relacionado, por exemplo, a Big Tech, né? Captura informações. Só que eu não gosto de JavaScript, por exemplo. Então, como que eu vou ver isso? Eu vou seguir um OPSEC, né? Eu tenho todo um passo a passo detalhado que a gente vai fazer hoje aqui para definir um modelo de ameaça para aquela pessoa, para daí, por último, a gente implementar a contramedida aí, né? O que a pessoa pode usar de ferramenta, o que a pessoa pode fazer, tá? Mas o primeiro passo, obviamente, é fazer os compartimentos, como eu já havia falado para vocês. Isso aqui é base, tá? Fazer os compartimentos de sistemas aí, onde o que você vai fazer cada coisa. Bom, navegar, etc. Boa noite, tá chegando mais gente. Mike apagou a mensagem, Mike? O que deu? Vamos lá, então, ó. Esse aqui é o nosso Earth Dragon, né? Nosso dragãozinho roxo e bonitão pra caramba. Então, o primeiro passo aí do OPSEC, tá? Identificar informações críticas, tá?
O que que a gente... Isso a gente vai estar tudo passando aqui, mas... O que que são as informações críticas para você? Tá? Isso aqui você vai ter que definir. Então, depois dessa aula, tá? Pega um papel ou, porra, pega no computador, digita esses 5 passos aqui que eu vou passar para vocês, vai modelando o seu próprio modelo de ameaça. As ferramentas é só por último, tá? Aí, conforme o curso vai avançando, que a gente vai falar sobre vários tipos de modelos de ameaça que pode existir, por exemplo, um usuário que é perseguido pelo governo, o que a gente pode utilizar, né? Vários meios aí, né? Então a gente vai fazer todos esses modelos de ameaça, mostrando as ferramentas, como são utilizadas, para a gente entender como funciona, tá bom? Para você não ficar perdido. Então, identificação de informações críticas, e, por exemplo, não pode vazar, né, esses modelos, porque se o adversário capturar vai ser algo muito crítico, né? Então a gente vai ver isso aqui logo logo. Segundo, a análise da ameaça em si, tá? Por exemplo, a gente vai fazer uma identificação, né? Quem é uma ameaça? Tá? Quem vai ser a ameaça ali? Tá bom? 3. Análise de vulnerabilidade. Quais são as vulnerabilidades que existem ali no nosso modelo? Tá? Sempre vai ter, tá? Principalmente a nossa língua. Nossa língua é a maior vulnerabilidade que existe, tá, pessoal? Então, é bem complicado essa parte aqui, tá? Não adianta você seguir todo o passo a passo, né? Montar seu próprio modelo de ameaça, pegar lá por último as ferramentas, utilizar se você sai falando para todo mundo que você faz. Ah, eu uso um firewall. Beleza, mas não precisa ficar contando tudo. Ah, eu uso um firewall, eu faço, como eu falei, criptografo isso, faço isso, uso esse mensageiro, uso isso. Não precisa contar tudo, tá? Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, todo mundo sabe, mas eu não fico falando tudo que eu utilizo, né? Eu tenho 900 vídeos quase, mas eu não falo tudo que eu utilizo, né? Eu falo ali algumas ferramentas, mas não tudo, né? Tem um compartimento meu aqui que está separadinho, onde tá as minhas informações bem críticas e eu não saio falando o que eu utilizo lá dentro, tá? Eu nem vou falar também. Então a língua, a sua língua e a sua boca, tá? É uma vulnerabilidade bem complicada aí. Você não pode ficar falando o que você faz ali, tá? Quarto aqui, a avaliação de risco, por exemplo. Numa análise de ameaça, tá? A gente vai avaliar os riscos de cada ameaça. Então a gente vai botar por ordem, né? O que vai ser uma ameaça maior, uma ameaça mais intermediária, uma ameaça menor. Então a gente vai avaliando esses riscos aí que tem, tá bom? E também, e aí sim, né? Na quinta aqui a gente vai aplicar as medidas apropriadas, que são o quê? Ferramentas, né? Não só ferramentas também, tá, pessoal? Não só a tools aqui, né, que a gente vai utilizar, tá? Mas várias medidas. Uma delas já mostrei pra vocês, que é não ficar falando. Mesmo se eu pergunto, eu tô perguntando pra testar, né? Eu fiz uma pergunta lá, o pessoal foi falando, eu fui só observando. Uma coisa que eu observo também, na grande maioria, por exemplo, da minha plataforma aqui, que eu já vou até adiantar, tá? De cursos, passa a fazer isso. Pode mudar também essa identificação, que é o quê? O pessoal utiliza um e-mail que dá pra ver que é pessoal, né? Da plataforma de curso aqui. Isso não é uma... Você não tá seguindo já o OPSEC nessa parte. Tá divulgando uma informação sua, né? O seu e-mail. Possivelmente a pessoa usa na minha plataforma um e-mail, utiliza, sei lá, no YouTube é o mesmo e-mail, utiliza para uma outra plataforma, pro Twitter o mesmo e-mail, Facebook o mesmo e-mail. Não é assim que funciona. Como eu falei, você quer usar o Facebook? Beleza, tá? Você sabe o que acontece lá. Só que você pode sim separar também isso, tá? Você pode ter. Sei que é chato fazer isso, como a gente sabe, a segurança quer dizer que vai ser algo fácil para todo mundo, né? Mas tem que se esforçar. E ter um e-mail, por exemplo, só para cursos. Ah, eu tenho um curso no Jeff aqui, eu tenho na Udemy, tem de outra plataforma também. Então cria um e-mail só para cursos. Dá para fazer login, por exemplo. Jeff, um para cada plataforma? Não, não é necessário. Né? Se você é mais paranoico, beleza. Mas cria um e-mail para cada coisa. Então, um e-mail só para cursos. Ah, eu tenho e-mail só para descartar mesmo, um e-mail só para se logar em plataforma, eu quero me registrar. A gente sabe que a maioria pede registro, por exemplo, pelo menos o e-mail. A gente cria um e-mail só para isso também, só para divulgar, né? Ah, o e-mail para passar, por exemplo, eu tenho, como eu falei, uma empresa
eu tive que ir na prefeitura registrar coisas. E vocês acham que eu botei o e-mail aqui, o slackjeff@riseup? Não, né? Tem um e-mail só pra esse tipo de coisa. Só fazer um cadastro, eu vou ter um e-mail só pra isso. A gente faz esses compartimentos, como a gente falou, então tem várias formas de fazer, tá? O e-mail é uma delas. E você provavelmente, assistindo, deve usar o e-mail pra quase tudo, né? Senhas também. É bem complexo isso, tá bom? Engenharia de graça. Engenharia social de graça? É. Fui manipulando, né? Eu fiz uma pergunta, fui conversando e o pessoal foi divulgando, as informações lá. Então tente não fazer.